Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à aula de número 2 do curso de Formação Econômica do Brasil. Sou Estevão Moraes e irei acompanhar você nessa trilha do conhecimento. Essa aula de número 2 é baseada no capítulo 2 do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. O capítulo 2 tem por título Fatores do êxito da empresa agrícola. A produção de especiarias nas ilhas do Atlântico foi uma experiência importante, pois permitiu a solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar. Também fomentou o desenvolvimento em Portugal da indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros. Sem o relativo avanço técnico de Portugal nesse setor, o êxito da empresa brasileira teria sido mais difícil ou mais remoto. Então é só a gente se colocar no lugar enquanto empreendedores, por exemplo. Se você não tem a experiência, a expertise em algo, vai ser muito mais difícil você fazer aquilo. Mas quando a gente tem conhecimento, fica muito mais fácil fazer as coisas. Então, essa questão da produção de especiarias nas ilhas do Atlântico foi como um treino para Portugal, para que ele pudesse produzir de forma adequada produtos e também, especialmente, o açúcar no Brasil, certo? Também houve uma baixa de preços no século XV, que é baseada em uma crise de superprodução. O açúcar não podia ser absorvido se não em escala relativamente limitada, isso prejudicou um pouco. Havia péssimas condições de trabalho, então é só lembrar da questão da escravidão. Somente pagando salários bem mais elevados que os da Europa seria possível atrair mão de obra nessa região, porque era justamente difícil de trabalhar no Brasil, então não era qualquer um que queria vir. E para suprir muito dessa mão de obra foi trazido os escravos da África, certo? Mas até a mão de obra especializada era muito difícil de trazer para o Brasil por causa das péssimas condições de trabalho. A possibilidade de reduzir os custos, retribuindo com terras o trabalho que o colono realizasse durante um certo número de anos, não representava atrativo ou viabilidade, pois, sem grandes concentrações de capital, as terras praticamente não tinham valia econômica. Ou seja, eles até pensaram, de certa forma, em oferecer terras em troca de trabalho, como foi feita em outros processos de colonização por outros países. Mas acabou não tendo viabilidade, ou não era tão atrativo, porque a terra não tinha nada, por mais que tivesse muita terra no Brasil. Ou seja, havia escassez de mão de obra em Portugal, também não era possível trazer essa mão de obra de Portugal. A solução para a necessidade de mão de obra foi justamente o mercado africano de escravos. Sem mão de obra barata, a colônia agrícola seria economicamente inviável, ou seja, não teria como sustentar os custos decorrentes da produção de açúcar. Então, eles tiveram que buscar mão de obra barata, nesse caso, uma mão de obra escrava. Havia o desejo e o empenho do governo português de conservar a parte que lhe cabia das terras da América, das quais sempre se esperava que um dia sairia o ouro em grande escala. Então, era aquela miragem do ouro que nós comentamos na última aula. E esse desejo e empenho do governo português era justamente de conservar ali, e acabou, nesse processo de conservação e de exploração econômica, expandindo a fronteira no sentido de ocupar terras que não eram suas por direito, haja visto os tratados existentes na época. O êxito da grande empresa agrícola do século XV é a razão de ser da continuidade da presença dos portugueses em grande extensão das terras americanas, que essa empresa agrícola era a única da época. Então, se não fosse ela, Portugal não tinha conseguido continuar no Brasil explorando economicamente, porque ela ajudou a financiar essa exploração e a manter as expectativas acerca do ouro e de outras riquezas que o território poderia ter, a terra, como nós vimos na última aula também. Portugal já havia avançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe coubera, isso é que está se referindo ao Tratado de Tordesilhas, quando se modifica a relação de forças na Europa com o predomínio das nações excluídas da América por o mesmo tratado que nós acabamos de falar. Isso no século seguinte. Então, Portugal já tinha conseguido um bom domínio do território, mesmo sendo questionado pelas nações, pelos países que ficaram de fora desse tratado, ou seja, que acreditavam que Portugal e Espanha não deveriam
ter essa posse de terra todas, né? Isso daí deveria ser compartilhado. Por essa aula é só. Aguardo você na próxima. Um grande abraço.